Então, pessoal, depois de a gente ter tocado a nossa famosa meditação da Marcha Imperial do Darth Vader, how are you guys? Are you good or not so good? Como vocês estão? Bem ou não tão bem? Então, é lógico que vocês estão bem, que a gente vai começar mais um episódio aí da nossa temporada dos auxiliares e o presente simples, beleza? Então, vamos começar o primeiro vídeo, nossa primeira apresentação, explicando exatamente a junção, o uso e quando aparecem o uso do presente simples, as formulações de sentenças positivas, negativas e interrogativas e o uso do auxiliar do nessas estruturas. Então, espero que vocês gostem muito desse vídeo, vai ser muito produtivo, fiz com muito carinho, muito amor para vocês e bora pro vídeo! Então, vamos aí começar os nossos primeiros slides, ok? Então, esse primeiro momento aqui, nós vamos primeiro falar sobre quais são os usos do simple present, o nosso tempo verbal presente simples. Então, o primeiro uso que nós vamos ter para o present or simple present vai ser sobre routines or habits. Então, sempre que estamos falando de ações rotineiras ou hábitos, nós vamos usar aí o simple present. A segunda ação ou o segundo momento em que usaremos o simple present vão ser para verdades em geral, true in general. Então, coisas que são verdades em geral, nós vamos usar o simple present. Como, por exemplo, water boils at 100 degrees. Água ferve a 100 graus Celsius, ok? A 100 graus. Então, nesse caso aí, é uma verdade que nós temos geral, né? Geralmente podemos usar aí para true in general fatos comprovados cientificamente, né? Hoje seriam considerados aí verdades em geral, tá? Não estou falando de verdades absolutas, verdades em geral, ou seja, as mais aceitas atualmente. O terceiro momento em que usaremos isso será no feeling or desire. Então, sempre que eu tenho um sentimento, feeling, ou or a desire, um desejo, eu vou usar aí o simple present. Nós vamos ter vários exemplos aí no decorrer dos slides, mostrando para vocês vários exemplos. Agora eu só estou falando os usos. O quarto uso seria para opinions and preferences. Como assim? Sempre que eu vou expressar uma opinião ou uma preferência, eu vou usar aí o simple present, ok? No próximo slide aqui, nós temos aí quais são os auxiliares que vão junto a esse simple present. Nós temos o primeiro auxiliar aí, que é um dos dois, que é o do or does. Nós vamos ver aí que, na verdade, esse auxiliar é o verb do, é o verbo do. Mas ele tem duas aí manifestações, ele se manifesta de dois jeitos, dependendo do meu sujeito, ele vai ser do, dependendo de outros sujeitos, ele vai ser o does, ok? Então, essa vamos ver aí mais para frente alguns exemplos, quando usar um, quando usar outro. No outro auxiliar que nós temos é o verb be. O verb be, ele pode se apresentar de três maneiras: o is, o am e o are, ok? Então, nós vamos ver aí em um outro vídeo como será feito essas conjugações do verb be, is, am, are. Porque nesse vídeo nós daremos aí uma ênfase, um foco para o do or does, ok? Então, vamos seguir aí para o próximo. Então, fazendo aí o nosso primeiro quadro, como que funciona uma estrutura, como eu já dei no vídeo anterior, no episódio number 1, a estrutura de uma sentença simples positiva. Como que vai funcionar? Primeiro vem o subject, que é o nosso sujeito, depois o verb and object. Então, sujeito, verbo, objeto. Sentença simples, ok? Assim como nós fazemos em português. Eu como bolo.
I eat cake. Então, vamos ver alguns exemplos aí. Ó. O primeiro exemplo é o quê? I eat bread every day. I eat bread every day. Eu como pão todo dia. Eu como pão todo dia. É uma ação rotineira, logo estou fazendo uso da sentença do simple present. É uma sentença positiva, pois não temos nenhuma partícula negativa dando essa parte aí. Então, vamos ver aí outro exemplo. Another example. You drink coffee every morning. Você bebe café toda manhã. You drink coffee every morning. Sujeito, verbo, objeto. Agora vamos ver aí a primeira mudança. O que acontece em algumas sentenças positivas? Para 3 sujeitos específicos, nós vamos adicionar aí no final das palavras o ES ou o S, né? Isso é o que diferencia aí o inglês do português, tornando o inglês gramaticalmente mais fácil. Como assim? Vamos ver um exemplo. He uses my cell phone all day long. Ele usa meu celular o dia inteiro, o dia todo. Então, ó, o que tem aí? Nós temos aí o sujeito he, que é ele, e nós temos aí o verb, que é uses. Esse S final, ele foi colocado aí exatamente porque tinha o sujeito he. Se nós tivéssemos aí o nosso sujeito sendo o you, como nós vimos ali em cima, se eu tivesse aqui o you, vou aumentar aqui um pouquinho, ele seria automaticamente mudado para sua forma natural, sem conjugação alguma, que seria o use. Então, se o sujeito fosse you, o meu verbo seria use. Mas como eu tenho aí o sujeito he, esse verbo meu vai ser conjugado. Ou seja, a primeira regrinha que nós temos aí é de que para os sujeitos he, she, it, nós conjugamos os verbos, ok? Não conjugamos os verbos para os outros demais sujeitos, como I, you, they, we. Eu, você, eles, nós. Nós vamos conjugar os verbos apenas para he, she, it. Ele, ela e para coisas ou animais. Nós usamos o it. Vamos ver um outro exemplo aí. She understands English very well. Ela entende inglês muito bem. She understands English very well. O S final ali está aparecendo por quê? Porque o sujeito é o she, ok? Então aí os dois verbos ganharam a conjugação com o S. Como em português, né, a gente faria diferente. Eu uso, nós usamos, ela usa, ele usa, vós usais. Então, tá vendo aí que o verbo em português ele vai ser conjugado diferente para cada pessoa, né? Para cada sujeito aí, para cada pronome. Em inglês, nós vamos ter essa mudança apenas para he, she, it, tornando gramaticalmente muito mais fácil. E o último exemplo aí de uma sentença simples positiva, simple positive sentence, they wake up at 6 a.m. every day. Eles acordam às 6 da manhã todo dia, ok? Como nós falamos, se eu quiser misturar qualquer um desses sujeitos entre si, só tenho que tomar cuidado com o he, she aí, porque eles vão ganhar o S, ok? Se eu fosse colocar o he na primeira sentença, I eat bread every day, ele ficaria he eats bread every day. Coloco um S no verbo, porque é o que acontece com he, she, it, beleza? E outra parte importante que nós vamos ver a diferença ali mais para frente. Na questão das sentenças positivas, nós não temos auxiliares participando da estrutura. Como assim? Vamos mudar para negativa e vocês vão entender mais ou menos como é. Ó, vamos para o próximo slide. Sentenças simples negativas. Simple negative sentences.
ok? Tá vendo que aí tem uma partícula extra aparecendo, uma coluna extra aparecendo, que é o quê? O auxiliar mais o not. Em inglês, a partícula not não vai vir sozinha. Por quê? Em inglês, o não, ele já não tem mais esse peso verbal de negatividade. Então, no inglês, nós vamos precisar aí dos nossos auxiliares para exatamente fazer o que o próprio nome já diz, auxiliar a partícula negativa e o verbo da frase em completarem os seus sentidos. Como assim? Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó. I do not eat bread every day. Então, peguei aquela primeira sentença que a gente fez nas positivas e transformei ela para negativa. O que eu precisei fazer para colocar ela na negativa? Simplesmente só adicionei o auxiliar do mais a partícula not. Então, esse do not, ele vai ser o nosso não do português. Porque auxiliares em inglês, nem todos eles detêm um sentido, uma tradução, um significado, ok? O auxiliar do é um deles. O do não tem tradução. Então, logo, olha só como eu vou traduzir essa sentença. Ó. Eu, I, do not, não, verb, eat, como pão todo dia, bread every day. Então, o do é um dos auxiliares que não possui tradução, ok? Let's go to another example. Mais um exemplo. You don't drink coffee every morning. Você don't, do not, isso daí, esse don't, ele é o que a gente chama de contração. Contração é quando a gente encurta uma certa palavra, duas palavras em uma só. A gente contrai, transforma ela menor. Para que existem essas contrações? Para transformar a língua em algo comunicativamente mais rápido, ok? Então, é para dar fluência ao nosso idioma. No caso aí, o inglês. Então, you don't drink coffee every morning. Você não bebe café toda manhã. Another example. Para o he, she, it, nesse caso aqui, o do, ele vai ganhar o ES. Então, quando os auxiliares aparecem, o que eu falei antes? Auxiliar ajuda o verbo e a partícula negativa a completarem o seu significado, o seu sentido. Logo, quando o auxiliar aparece nas negativas e nas interrogativas, quem vai ser conjugado também vai ser ele. Então, no caso, ao invés do he uses, eu vou ter he does not use. Então, o auxiliar muda, mas o verbo não muda. Ele permanece o mesmo, imóvel, ok? Do jeito que você encontra ele no dicionário. Por quê? Tem o auxiliar na nossa sentença. Então, falando aí novamente, he does not use my cell phone all day long. Ele não usa meu celular o dia todo. Next one. She doesn't understand English very well. A frase mudou novamente, ó. Como o auxiliar está aparecendo, eu vou conjugar ele. Does. O do vira does. Para he, she, it, does. E nós contraímos ele também, ó. É possível contraí-lo também. She doesn't understand English very well. Ela não entende inglês muito bem. And the last one, they don't wake up at 6 a.m. every day. Eles não acordam 6 da manhã todo dia. Ok? Então, nas negativas aí, nós vamos ter essa coluna a mais, que é o auxiliar do, mais a partícula negativa not, dando sentido aí de não para as nossas negativas, para as nossas sentenças. Fora que, não se esqueça de que he, she, it, repetindo, a gente conjuga o auxiliar com o ES, o do de I, you, vira he, she, it, does. Agora vamos para sentenças interrogativas. Como que vai ficar? Simple interrogative sentences. Essas sentenças interrogativas, elas vão inverter a ordem de duas partes aí da nossa estrutura. Quais são? O sujeito, ele vai vir na frente do auxiliar. Ou seja, eu vou trocar a ordem, né? Como vocês estão vendo, o sujeito
e depois o do e o does, mais o not. Na interrogativa, essa ordem troca. O auxiliar passa para o início da sentença e o sujeito passa para depois do auxiliar, ficando auxiliar, sujeito, verbo e objeto. Auxiliary, subject, verb and object. Ok? Vamos construir algumas sentenças aí para vocês verem como fazemos pergunta no simple present. Ok? Perguntas simples, ok? Não estou falando aí de perguntas informativas com aquelas WH questions, que eu vou fazer um vídeo separado para vocês. Então, o primeiro exemplo é o quê? Nós vamos simplesmente inverter essa ordem, ok? E colocar aí, ó, do I eat bread every day? Eu como bolo, eu como pão todo dia? Esse do aí no caso da pergunta, como também na negativa, ele não tem tradução. A gente pode aí considerar essa entonação que a gente tem no português de interrogação, ok? Então, no final da pergunta, essa entonação de interrogação que a gente tem no português, eu como bolo? Eu como pão? Poderia ser aí considerado o nosso do. Só que no inglês, a gente tem esse auxiliar aparecendo na nossa estrutura escrita e falada. Okay? Ele não é só uma entonação. Então, ó, vamos fazer a pergunta novamente. Do I eat bread every day? Eu como pão todo dia? Por que eu tô falando bolo, gente? Pelo amor de Deus, vontade de comer bolo. Do I eat bread every day? Então aí, ó, posso começar perguntas negativas? Posso botar um not ali, teacher? Pode, é claro que pode. Você pode começar a pergunta com uma negativa. Don't I eat bread every day? Eu não como pão todo dia? Então, posso sim também começar perguntas negativamente. Pode ser ali tanto do quanto don't. O que a gente não pode errar é colocar ali does I. Isso não pode acontecer. Vamos mais um exemplo. Do you drink coffee every morning? Você toma café da manhã? Você toma café toda manhã? Você bebe café toda manhã? E daí temos novamente o do aparecendo no início da pergunta, porque a gente inverte essa ordem. E, logicamente, pelo sujeito ser o you, nós temos aí o do aparecendo. Vamos ver mais um exemplo aí para a gente diferenciar. Ó. Se o sujeito é o he, eu já sei que eu tenho que colocar no início da pergunta o does. Does he use my cell phone all day long? Ele usa meu celular o dia todo? Does he use my cell phone all day long? Porque inverti a ordem e conjuguei o auxiliar de acordo com o meu sujeito. Olha só, porque o sujeito é o he, logo o meu auxiliar ali vai ser o does. Se o sujeito for o she, como que fica? Se o sujeito for she, o meu auxiliar no início da pergunta vai ser o does. Does she understand English very well? Vocês estão vendo que nenhum dos verbos está conjugado como era na positiva? Se você está vendo, não vê diferença, volta ao vídeo lá nas positivas para você ver. Tanto o use quanto o understand, eles não estão com esse S aí no final aparecendo, ó. Uses, understands. Por quê? Esse S foi ali pro do, ó. Does. Does he, does she. O último exemplo aí, ó. Do they wake up at 6 a.m. every day? Eles acordam às 6 da manhã todo dia? Do they wake up at 6 a.m. every day? Eles acordam às 6 da manhã todo dia? Então, novamente, porque o sujeito é o they, o meu auxiliar é o do. Não posso botar o does, porque o does é só para he, she, it, ok? Então, ó, galera, that's all, folks. É isso por hoje, galera. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa estrutura. Fiz aí o primeiro quadro da nossa estrutura. Fala, galera, então, terminamos aí mais um vídeo. Como eu expliquei lá... Não, como... Lá. Fala, galera, então. Só um aviso final aqui, beleza? Já falei tudo no vídeo, então segue, dá like, comenta, faz tudo aí.
E espalha pra galera, não esquece de espalhar esse vídeo não. Então, só explicando por que eu passei a usar os slides se tornaram mais dinâmicos e eu estava tendo um problema com a câmera acabava que ficava desfocando do quadro várias e várias vezes durante o vídeo, então eu resolvi tentar esse artifício dos slides. Então espero que vocês tenham gostado, façam seus comentários, dê seu feedback aí pra mim, por favor, eles são super importantes. Outra coisa, tem dicionário em casa português e inglês? Faz uso de novos verbos, crie novas sentenças para você ir praticando. Gente, não tem como adquirir a fluência, seja em qualquer área de conhecimento, senão através da prática. Façam prática. Lógico, a teoria é super importante, como eu estou dando aqui para vocês, a teoria, a estrutura, tudo bem mastigado, mas não se esqueçam de que a prática leva, de fato, à perfeição, ok? Então, pega o dicionário lá, pesquisa novos verbos, faz tudo. E quem não tem o dicionário português e inglês, usa o tradutor. Gente, o tradutor salva vidas, o tradutor é uma ferramenta muito bem feita, é uma ferramenta importantíssima, tá bom? Então pode usar ele sem medo. Mas um cuidado que vocês devem ter, nem sempre as traduções são ao pé da letra, ok? Mas para esse tipo de estrutura que nós aprendemos, as estruturas simples, eles funcionam muito bem, ok? Então pesquisa lá um objeto da frase, ao invés de tomar café da manhã, pesquisa ao invés de comer bolo, pesquisa como comer pão, como comer biscoito, ao invés de beber água, ao invés de beber café, vai pesquisando vários vocabulários para vocês irem acrescentando e praticando as estruturas que eu dei para vocês. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado de coração a todos vocês. Espalhe esse vídeo para o pessoal e vejo vocês no próximo episódio, tá? Ah, outra coisa, lembrei, antes de vocês irem, assistam o primeiro vídeo onde eu coloquei todas as estruturas para vocês lá. Por que eu estou falando assistam o primeiro vídeo? Porque essa foi a primeira parte que nós fizemos. Nós fizemos aí o primeiro quadradinho, que foi o quadradinho do presente simples. Então nós fizemos aí o primeiro quadradinho do presente simples com o auxiliar do. Então nós fizemos aí o nosso primeiro passo em direção à nossa fluência no idioma. Então sempre que eu falar uma frase ali, repitam em casa, pratiquem outros exercícios. E that's all, folks. É isso, pessoal. Mais um aviso. Não se esqueçam de que a apresentação em PDF vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então toda essa apresentação que eu fiz para vocês aqui tá disponível ali. Então vai lá na minha pasta do Drive que eu criei para vocês e baixa o PDF, estuda em casa. Beleza? Então, guys, agora eu terminei mesmo. Nenhum mais aviso e vejo vocês no próximo vídeo. Tá? Dê um like aí no vídeo, não esqueça de dar o like. Não se esqueça de que já tem o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo explicando a estrutura de modo geral em todos os tempos verbais que nós vamos estudar daqui para frente. Então, dá um clique, volta lá no primeiro episódio, tá? Não passa para o segundo sem assistir o primeiro. Não esquece de falar para os amigos, que aí nós vamos ter esse canal ajudando todo mundo a aprender o inglês de forma bem dinâmica, com esses slides bem tranquilos, bem sucintos. E galera, sigam o meu canal, não esquece de se inscrever no canal, beleza? De espalhar para os amigos também que o canal tá on. E ativar o sininho para sempre que eu colocar uma aula ao vivo, vocês serem avisados. Sei que tem lá a programação de quarta e sábado, mas pode ser que eu faça uns tópicos especiais aí durante a semana e vocês sejam avisados de qualquer tópico extra que eu estou colocando para vocês. Me sigam no Instagram, posto várias partes dos meus trabalhos, dos meus projetos lá e também vários dos materiais que eu uso aqui nas aulas vão estar disponíveis lá também, então não se esqueçam de me seguir no Instagram para que a gente mantenha essa engrenagem funcionando durante a nossa quarentena aí, tá? E para que eu possa ajudar vocês a ter esse não só o norte, mas o leste, oeste, noroeste, nordeste, vocês terem todas as direções possíveis de forma bem explicada, bem sucinta do
idioma inglês. Então, espero de coração ter ajudado todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e é isso.